Bem-vindos a mais um Fé Pública, nosso cantinho na internet para discutir democracia, evangélicos e Malafaia. Olha! Muito bom, me surpreendeu. Achei que você ia falar sociedade, não, fé, democracia e vertigem. Poderia ser, é verdade. Eu sou o Cacau Marques, professor de História e pastor batista. E eu sou Thiago Melo, teólogo e cientista da religião. E doutorando. Você tem que atualizar, senão o pessoal fica sem saber o status. É verdade, eu sou doutorando, já faz 4 anos que eu tô com esse mesmo status, doutorando. Vai chegar. Que política. E hoje nós vamos falar sobre algo que nos pediram muitas vezes, né? E acho que é justo que peçam, e não tinha como a gente não abordar esse tema, que é o documentário, o novo documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem não, Apocalipse nos Trópicos. A Democracia em Vertigem é o outro, né? É o outro. Apocalipse nos Trópicos, um documentário que fala sobre a relação entre evangélicos e o poder no Brasil, especialmente ali ao redor. Basicamente tem 3 momentos ali, né? O governo Bolsonaro, pandemia especificamente, e a última campanha que envolve inclusive o 8 de janeiro, a eleição do Lula, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você não assistiu o documentário, não precisa se preocupar, porque documentário não tem spoiler. É verdade. A gente precisa ressignificar. Spoiler é sempre uma coisa que estraga, spoil, tem que estragar, e que estraga uma narrativa, a surpresa e tal, né? E o documentário não é, apesar de ter a sua narrativa, não é exatamente uma questão de enredo ali. Então fica com a gente aí, não vamos estragar a sua experiência assistindo o documentário, tá bom? Isso aí. Thiago, assistiu o filme? Cara... Vai fazer igual o Choque de Cultura, né? Não vi. Então, Rogerinho, eu não vi não, mas eu tô querendo comentar. Cara, eu assisti, inclusive, eu também assisti o Democracia em Vertigem, que legal. É o documentário anterior dela, que foi até indicado pra Oscar e tudo, né, como melhor documentário. Eu, sinceramente, não gostei muito de Democracia em Vertigem. Já começa com a opinião. Você tá igual o MUBI, né? É isso. Porque o MUBI, ele vem... Ele já vem com... O comentário ao filme vem antes da sinopse, isso, né? É assim, aqui é assim, entendeu? Gostei de nada, uma porcaria. Mentira. Não é ruim não, mas a história é sobre a Dilma, né? Sobre a Dilma. E aí a Petra, ela tem uma certa relação pessoal com a Dilma, desde criança, tem uma coisa assim e tal. Então ela meio que acompanha a Dilma durante algum tempo e explica algumas coisas envolvendo até o impeachment dela, coisas assim. É um documentário interessante, e para ela a democracia no Brasil está em vertigem, ou estava em vertigem, né? Por isso o nome. Mas esse é uma outra coisa, né? E aí envolve a gente, né? Porque nós somos evangélicos, a gente também tem que... Para dar um contexto assim, né? É um tipo de documentário bem pessoal mesmo, né? Inclusive a narração dela é bem pessoal, né? Então é o estilo, acho que até eu vi algumas pessoas fazendo críticas sobre isso, mas acho que isso faz parte do estilo. É aquele negócio, você tem que ter narrativas, ou melhor, você tem que ter narrativas de todos os estilos, de todos os tipos, né? E esse é e é absolutamente válido e dá um tipo de perspectiva, que é a perspectiva que passa por uma visão pessoal, acho que tem seu valor também, diferente de uma coisa, às vezes, de uma reportagem, ou de né, que são outras visões. Só para complementar, diferente de outros documentários, sobretudo americanos, os filmes e produções brasileiras, não só documentários, mas filmes assim, ficcionais também, eles têm muita coisa da narrativa, tentam ter um narrador em off, né? Que é aquele narrador que está sempre falando, a história está instruindo você, é uma coisa que a gente vê em diversos clássicos dos filmes brasileiros, né? Isso tem uma razão, né? Tem. Você acha que eles subestimam quem tá ouvindo? Não, assistindo? Não, eu acho que Puxa, cara. Cinéfilos aqui agora, eu acho que vai ficar feio isso aqui. Não vou. Não, eu acho que alguns, por exemplo, Tropa de Elite 2 tem narração. O 1 e o 2 tem narração, mas o 2 eu acho que a narração se justifica. Porque o roteiro é meio complexo mesmo. Então a narração ajuda a explicar um pouco o roteiro. Sim. Agora tem filme que eu acho que subestima, mas assim, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, geral, tem muito filme que a narração não precisaria. Mas no caso de um documentário, que pode ter ou não ter narração, né? O Brasil tem mesmo a tradição de documentários que são mais pessoais, a gente até tem a figura do documentarista assim de um jeito muito, né? Isso. A gente quer ver a visão desse cara, tal. Eu acho que isso também existe fora do Brasil, obviamente, né?
Mas isso é muito particular. Aqui se tornou uma coisa, né, das nossas produções. De um estilo do documentário brasileiro, né? O que ajuda a gente também a distinguir uma coisa, a distinguir o documentário da conjuntura, entendeu? Porque o documentário é a narrativa pessoal dela. Isso já é uma coisa interessante, porque a gente vai fazer algumas críticas aqui, provavelmente, ao documentário, mas isso não quer dizer que o documentário ele não mostra coisas muito interessantes. A questão é como se a gente for entrar no campo técnico, eu achei maravilhoso. É bem legal. Nossa, cara, em termos de edição, acho que é um primor de edição. Trilha sonora, assim, super envolvente. Algumas pessoas criticaram o texto da narração, mas eu acho que o problema do texto da narração... mas acho que o problema do texto da narração, pelo menos para mim, me incomodou um pouco pontos do conteúdo do texto, e não o estilo do texto. Achei bem escrito, mas achei... O conteúdo me pegou umas coisinhas ali, mas a gente vai falar sobre isso. Mas eu achei tudo, cara, tudo. Achei lindo, assim, agora... Aí a gente entra na parte. Mas deixa eu dar uma sinopsezinha assim. Então, a gente já falou, né? Ela vai se concentrar nesse período, né? E tem uma coisa que chama muito atenção. Entrevistas consideravelmente longas com o Silas Malafaia. Isso. Que aparece como um personagem muito central nesse filme. Mas você sabe que quem fez essa entrevista não foi a Petra? Todas elas? Não, quem fez as entrevistas com Malafaia foi a Virgínia Balussier. Certo. Que é aquela jornalista Mas tem mais de uma... aquela que acompanha ele, entra no carro, vai na casa dele e tal. Essas partes é ela. Porque a Petra já é queimada com esses caras. Beleza. Então eles conseguiram essa... Cara, mas eu vou falar uma parada. O Malafaia, ele tem o posicionamento dele e tal, não sei o que lá. Mas o Malafaia, ele... não fecha a porta totalmente assim, não. Inclusive, esses áudios que saíram agora dele falando com o Bolsonaro, ele fala isso. Ô Bolsonaro, você tem que ver onde você vai. Por exemplo, na metrópole, tem gente contra e a favor de você, entendeu? Tipo, ele não fecha, fala assim, vou falar só com, sei lá, com Jovem Pan. Sim. Falamos juntos. Porque é muito icônico. Ele não, entendeu? Então ele tem um pouco isso também, sabe? Total. Então, mas assim, tem gente que ele meio que bloqueia também, né? Sim. Não, isso acontece. Mas interessante isso aí. A Virgínia, inclusive, ela fala muito sobre isso. A gente podia chamar a Virgínia para falar um dia. Verdade. Virgínia, você está convidada. Não que ela vai vir. Mas você está convidado de qualquer forma. Vamos deixar registrado, né? É verdade. Inclusive, tem alguns jornalistas evangélicos, dos poucos que existem, né? Assim, que estão aí. Não são tão poucos, não, mas os que existem. Estão aí. Estão aí. E que fez uma entrevista, assim, um tanto crítica com o Silas e ele abriu e tal. Toda aquela retórica, né, carregada dele e tal, mas participou, tava lá, entendeu? E depois até agradece, até fala assim, obrigado pela, né? Porque ele sabe que o tom foi crítico, mas fala, mas pelo menos foi fiel ao que eu falei e tal. Mas tem uma parada assim, nossa, eu começo me elogiando, que coisa, hein? Tá vendo aí? O mundo dá voltas. Não, mas a gente vai criticar. Com certeza. Porque até agora uma galera já desligou. Mas, então... E teve uns que continuaram. E tem essa questão que ela faz essa grande... tem esses grandes trechos de entrevista com a Malafaia, que são bastante interessantes, que aparentam várias coisas. Eu não sei o que o Malafaia achou. Não sei qual foi a reação dele. Parece que ele não gostou. Ele foi Imagino que ele não tenha gostado. Ele foi numa exibição, não sei se foi a Premiere, mas uma dessas exibições assim, e ele saiu bravo. Não gostou não. Imagino que ele não tenha gostado. Mas são muito reveladoras, assim. Acho que tem aspectos muito, muito interessantes a gente olhar e ver. Acho que é um valor do documentário, inclusive, esse ponto. Agora, então o Malafaia acaba aparecendo como uma espécie de representação de uma, vamos dizer assim, do braço evangélico do bolsonarismo, certo? E isso tem suas vantagens e desvantagens. Perfeito. Então, e também pela voz dele, a gente conhece um retrato da política evangélica, vamos dizer assim. Perfeito, é um péssimo termo, mas assim, da política evangélica que passa pela cabeça dele, pelo menos, e que pode representar também um grupo maior do que isso. Não, com certeza, tem uma ressonância grande no Brasil, o que ele pensa. Agora, esse é um dos problemas do documentário. Isso, então vamos falar dos problemas agora, vai. Acho que esse é um dos principais problemas na minha percepção. Certo.
Em termos de problemas técnicos, eu não gostei um pouco do texto. Achei o texto mal escrito. Achei que ela tem a Petra, ela não consegue... Tipo o quê? Fala pra mim. Eu não achei tão mal escrito assim, não, cara. Eu não tô falando nem da execução da narração, que não é boa. Só que é a Petra, ela fazendo o jeito dela, beleza. Dá perfeito, pra certo? Perfeito, Mas ela não é uma exímia narradora, certo? É importante colocar isso. O que prejudica um pouco do produto final, que é a sua experiência com o negócio. Tem vezes que fica moroso, entendeu? Porque, enfim, mas é uma questão muito, muito específica. Mas o texto, por exemplo, eu acho que ele tem pouca cadência, ele tem vários preconceitos, ele tem uma estrutura confusa. Não, entendeu? então, mas é o problema mas é o problema do conteúdo. Não, a estrutura. Não é um problema. A estrutura do texto confusa. Porque tem horas que ela entra no assunto. Mas isso não é por pouco... quando a gente... Vocês repararam que a gente tem um estilo aqui que eu olho pra cá, mas quando a gente tá discordando, a gente faz Isso aqui é linguagem cinematográfica. Absolute cinema. Absolute cinema. Scorsese. Quando a gente discorda, a gente vai... Linguagem corporal. Chama o cara do metaforando. Metaforando. Faz aí o react. Eu acho que isso é um pouco baseado numa crítica que eu ia fazer. Que é todas as vezes que ela entra no assunto teológico, é uma tristeza, cara. Sim. É uma tristeza. Não, e isso, cara, e esse é um conflito muito grande pra mim, porque o ponto de vista técnico, cinematográfico e de documentário, eu tava achando incrível. Eu falei, é impossível que na parte artística, vamos dizer assim, né, seja tão bom, tão bem feito, cara. E essa outra parte tem tão pouco cuidado. E aí é uma crítica até que a gente tava fazendo a um teólogo aqui antes, né, com o Cirilo aqui, que eu tava falando, mas o cara é fraco, cara. O cara lacra muito, mas ele é fraco. Porque assim, ele tá mais preocupado na ressonância do que no fundamento. E tem caras que fazem o fundamento e aí ressoam bem. Sim. E ela podia ter ressoado do mesmo jeito com um fundamento melhor. E aí é isso. Tipo assim, no texto, talvez eu esteja errado, talvez você esteja certo. Talvez eu esteja errado também. Não, porque você viu outras coisas, eu só vi o filme, né? Você já viu outros comentários. Mas assim, a coisa em si mesma... Eu, por exemplo, achei a estrutura confusa. Porque por vezes ela introduz um assunto, aí depois ela vai retomar num contexto que não por exemplo, sentido, quando entra no assunto do Billy Graham, que depois a gente fala sobre isso... Tem o Billy Graham, tem a coisa do Apocalipse. É um corte assim... Aqui, é um corte pouco intuitivo ali. De repente caiu. Ela tenta resolver isso dividindo em capítulos, né? Então, quando entra lá um capítulo, você sabe, ela vai dar uma ruptura e tal. Ajuda um pouco nesse processo, mas eu achei ele muito brusco, cara, muito brusco mesmo. Aquele negócio de incluir o The Family lá, né, que é aquela organização americana que mentoreou inúmeros presidentes dos Estados Unidos, uma associação evangélica conservadora. Tipo assim, você tem que dar um contexto, entendeu? Para associar isso aqui com o que está acontecendo no Brasil, com Malafaia e tal, entendeu? Então, nesse sentido, que existem outros documentários que tratam bem desse assunto, inclusive, o The Family no Brasil, tal, tem. Eu não assisti, mas eu lembro que uns anos atrás um pastor amigo meu falou, cara, esse documentário aqui pega pesado, porque a gente estava falando de alguns pastores que a gente conhecia. Sim. Falou que isso é a mesma história, se repetindo. Então Mas um dos problemas principais para mim, cara, é o seguinte, é que ele introduz inúmeros temas e que são temas assim muito mal caracterizados, assim, sabe? Então, assim, vamos lá, eu gostei, aí vou dar os contrapontos também, né, pra ficar justo, né? Tem um amigo que falou assim, cara, olha, eu acho que os evangélicos têm que passar essa vergonha. Em que sentido? Tem que passar essa vergonha porque... Então, essa é uma questão. Porque ninguém fala assim, não, mas eu não sou do tipo do Malafaia, né? Todo mundo vai falar, vai tentar se esquivar da culpa, né? Então, assim, será que não tem um lugar para uma meia-culpa evangélica? Pelo contexto? Bom, eu não sou esse tipo que faz a mesma coisa que o Malafaia está fazendo, mas eu ainda sou parte desse grupo maior. Será que não tem um lugar aí que eu tenho que passar essa vergonha mesmo? Porque, cara, tinha horas, tinha cenas, você que não assistiu, depois quando você assistir, você vai lembrar do que eu tô falando, que tem cenas que doem, a vergonha ali, ela chega a doer, entendeu? Porque você olha e fala assim, não é possível que isso aconteceu, entendeu? Tem as imagens exclusivas lá do 8 de janeiro, imagem que a gente não viu em lugar nenhum, assim, que você fica meio, sabe? Realmente, ali... É absurdo. Então, eu vou te falar,
qualquer pessoa que diga que ali não foi uma tentativa de golpe quando vê essas imagens. Não, que isso. Eles explicitamente falam que eles querem ali. Se tinham capacidade ou não, Sim. é uma coisa. Mas eles mesmos falam que eles queriam que o exército fizesse. Então, tipo, não ia basear na capacidade deles. Um monte de velhinho com Bíblia na mão, mas eles não estavam querendo dar golpe dando bibliada nas pessoas. Eles estavam ali esperando, explicitamente é dito dessa maneira. Então, assim, fica difícil dizer que ali não era uma tentativa de golpe, sabe? Perfeito. Não, exatamente. Bom, então aí tem esse amigo que falou, olha, mas aí a gente tem que passar essa vergonha. Aí o outro falou assim, ó, não, mas ó, é o seguinte, os evangélicos também, eles não sabem se publicizar. Eles não sabem mostrar aquilo que é bom do evangelicalismo. Então, aí eu achei esse argumento um pouco ruim. Por quê? Porque obrigado a saber. Outra, a responsabilidade de quem analisa o objeto é de quem está analisando, claro, é do documentarista. Exatamente, né? exatamente. Eu até fiquei pensando assim... Então é uma contra-propaganda? É isso que... Não é, quer dizer, nem era para ser, e acho que nem é também. Eu acho que nem era a intenção. Mas essa pessoa está meio que defendendo isso. Né? Apocalipse nos trópicos é uma contra-propaganda de um povo que não sabe fazer propaganda de si. Sim. Primeiro, era pra gente fazer propaganda de si. Segundo. Eu acho que não. Acho que não. Entendeu? A intenção era essa do comentário. Também não é, entendeu? Sim. Agora, eu acho que esses pontos são muito válidos mesmo. Você tem razão. Essas questões. O que você mais tem a adicionar? Eu acho que... Então, tem essa... Eu acho que há um esforço louvável de botar... Por exemplo, tem um momento ali que me tocou muito. Que outra vez, foi apresentado de maneira muito brusca, muito desconectada, que é daquela mulher com a filha, né? Falando sobre, eu vou votar no Bolsonaro, não sei o que lá. E aí você olha ali um caminho meio de moderação, em que ela fala, e é um caminho meio, cara, por incrível que pareça, quase que uma democracia orgânica, assim, sabe? Porque ela fala, não, mas o Lula também tem coisas boas. Ela fala assim, não, porque o Bolsonaro é um homem de Deus e tal. Não que o Lula não seja, ele é de Deus também, sabe? Falando nisso, rapidinho aqui, eu abri um parênteses. Ontem apareceu pra mim um vídeo do Ronaldo, falando sobre Ronaldo Nazário Ronaldo Nazário, falando sobre uma época na seleção, não me lembro que época que era, tal. E ele falando assim, não, porque o futebol brasileiro está dividido entre os atletas de Cristo e os outros, que também são de Cristo, mas não praticam. Cara, eu achei incrível. Os atletas de Cristo e os outros que também são de Cristo, mas não praticam. Cara, eu achei muito doido, cara. Muito bom. Então, tipo, essa mulher, ela fala mais ou menos isso. Ela fala, o Bolsonaro é nome de Deus. Não que o Lula não seja, ele também é de Deus, mas ele, né, tem outras coisas e tal. Aí a Petra até pergunta, qual que é a religião dele? Ele fala, ele é da Umbanda, que ele faz toda a mistureba e tal. E aí, entram alguns aspectos que são, cara, aquilo ali é um retrato de uma boa parcela do evangelicalismo, sabe? Perfeito. Uma boa parcela mesmo, em que algumas coisas pesam muito pra ela quando ela fala assim, não, ele recebeu a espada de Xangô, aquilo pra mim, cara, teologicamente, eu acho que tem uma série de problemas aí, sociologicamente, até em termos de liberdade religiosa, tem uma série de problemas, mas esse é um ponto que sequer entrou na discussão do documentário. E quando você foi para alguém que não é político e que não é pastor midiático, foi o assunto que desequilibrou para ela. E isso não está na fala do Malafaia, não está em mais nada, só está na fala dela. Então essa relação, sabe, ela pesa mais assim, entendeu? Então eu acho que tem algumas questões ali que não se calibraram muito. A questão teológica, como eu disse, eu acho muito problemática, sabe? A maior parte das questões que são levantadas em termos que tentam fazer a relação teológica igreja política nas igrejas hoje não passam por Apocalipse. Entendeu? Exatamente, cara. Não é esse o texto. Apocalipse, cara, não tem nem o Apocalipse como texto bíblico, nem o Apocalipse como imaginário, assim, sabe? É uma questão... O evangélico, ele tem uma questão... Seria mais fácil fazer o Pentateuco nos trópicos. Perfeito, a lei dos trópicos. A lei dos trópicos. Cara. Porque, assim, a questão que ocupa a mente do evangélico, que é mais reativo à política do Lula, por exemplo, e tal, o evangélico de direita, colocado assim, cara, é uma questão moral.
Entendeu? A discussão é ética, não é uma discussão escatológica. Existe uma questão, eu acho, transcendental e não escatológica, que alguém poderia analisar, e fica aqui uma sugestão para quem quiser fazer esse documentário, que é a transformação do linguajar da batalha espiritual para a batalha política. Isso existe. A guerra espiritual para a guerra política. E o inimigo agora é outro. De fato, essa transição acontece. Eu sempre brinco com isso, inclusive eu brinco com o Ranieri. Eu falo isso direto para ele. Eu falo, Ranieri, tem que alguém pesquisar por que na década de 90 a gente tinha louvor bélico. E a gente amava todo mundo. E agora a gente só tem um monte de canção de amor e odeia todo mundo. Alguém precisa explicar isso. Agora fica o desafio. Existe esse tipo de transição. Essa questão teológica, ela está presente. Apocalipse quase nunca passa por isso, gente. Sabe por que o Apocalipse não passa, gente? Porque o Apocalipse fala de uma vitória do Cordeiro numa batalha que não envolve a gente. Entendeu? E assim, não importa quem vai estar no poder. O Apocalipse... E ela faz um caminho ali que, assim, se ela aprofundasse, ela ia encontrar mais fundamento pro que ela está dizendo, que é quando ela traz a questão do dispensacionalismo. De fato, e há muitos estudiosos que apontam isso, que o dispensacionalismo, em um determinado momento, faz uma dissociação entre o bem comum e a fé mesmo, tá? Mas o próprio Billy Graham, que era um dispensacionalista, faz várias ressalvas sobre isso na carreira dele. E alguns encontram, inclusive, no Billy Graham, uma figura que tenta fazer essa releitura. Sim. E essas coisas aparecem meio soltas ali, meio não sei o que lá e tal. Então, assim, de fato, no Darby, se você encontrar, você vai encontrar essas raízes mesmo, essas linhas, e ela tem razão nisso. Mas tem várias outras leituras que vão rever esse caminho, sabe? E, além do que, dispensacionalismo, por exemplo... Entre os reformados do Brasil, o dispensacionalismo nem é a corrente mais importante, entendeu? Então, e eles são muito importantes em uma série de questões políticas. Vai puxar, por exemplo, o Mendonça. O Mendonça não é pentecostal, ele não é dispensacionalista, ele não é teologia do domínio, entendeu? Nada então, isso virou um caldeirão que essas nuances elas não ficam muito claras, sabe? Isso eu acho muito problemático. Toda vez que vai para teologia, descamba muito. Se fosse um documentário só sobre as opiniões do Malafaia e os caminhos políticos, eu acho que seria melhor. Ela fala uma hora, eu não entendia nada, então eu fui estudar. Pô, mas estudou pouco. Então, eu ia falar o seguinte, eu achei que ela estava mal assessorada. Pode ser. Eu pensei assim, pô, ela tá mal assessorada, por isso que ela tá falando isso. Em verdade, de alguém que é leigo e não tal. é fácil, tá? Não é fácil. Pra quem não é do não, e a maioria, claro. Porque é muita nuance, é muito grupinho, é muito negocinho, é muito difícil. Não, cara. pra quem é fora da teologia e é crente já é difícil. Agora, aquele que não tem nem o crente culture, né? É mais difícil ainda. Mas é o seguinte, eu achei que ela estava mal assessorada, mas ela não estava. Ela teve vários pastores e teólogos como consultores, incluindo o grande Raimundo Barreto, professor de Princeton, de cristianismo global, cara muito bom mesmo. E assim, e aí eu assisti uma entrevista no canal do Calma Urgente. Já ouviu falar desse canal? Não. Que é o canal do Gregório do Vivier, com mais duas pessoas, que não é do Porta dos Fundos nem nada, é sobre jornalismo mesmo e política. E eles fizeram uma entrevista com o Raimundo Barreto sobre esses temas que estão no documentário, porque uma das participantes do Calma Urgente, uma das apresentadoras, ela é produtora do documentário. E aí nessa entrevista ele fala, cara, de detalhes, ele explica tudo entendeu? De forma perfeita. E aí eu entendi porque ele falou do negócio do Apocalipse. Eu entendi de onde saiu. Ah, tá. O que ele falou? Veja aí, eu acho que faz um certo sentido, mas nós ainda estamos certos. Acho que Apocalipse não é o tema central do imaginário evangélico quando se trata de política. Mas ele explica, assim, que por conta daqueles movimentos dispensacionalistas e tal, a ideia de que nós temos que evangelizar o mundo todo. Lembra daquele plano dos anos 2000 para evangelizar todo mundo antes dos anos 2000? Porque aí Jesus volta, quando mais cedo você evangelizar todo mundo, mais cedo Jesus volta, uma interpretação muito pobre. É uma interpretação de um texto bíblico dos evangelhos. E aí ele diz assim que essa imaginação é uma imaginação de antecipação escatológica.
Então, nesse sentido, tipo, as pessoas se sentem impelidas a trabalhar para que Jesus possa voltar mais rápido. E dessa forma o reino de Deus desce à terra e não sei o que e tal. Então, nesse sentido, eu acho que, beleza, faz até certo sentido, né? Mas eu não sei se é isso, assim, que move o evangélico, sabe? Até porque, cara, nem esse discurso ele era o mais... de antecipar a vinda de Cristo, ele era o mais vigente também. Quer dizer, ele era bem presente, mas não... Na minha tradição, por exemplo, e eu muito tempo na igreja evangélica, não vi isso, não me lembro, cara, de ninguém publicamente falando dessa maneira. Eu sei que tinha pastores que faziam essa interpretação, pregavam, mas assim, em termos midiáticos, eu não lembro da Ana Paula Valadão falando isso em algum... E outra coisa, né? Oficina G3, eu tô indo só pra músico, né? Sim. Mas é porque, por muito tempo, a mídia cristã era música, né? Por muito tempo era isso. E outra coisa, é também difícil de falar assim, entre a coisa de evangelizar todo mundo e se engajar na política para Jesus voltar, é um passo também, é um passo que enfim, a gente pode até falar, tem a ver com essa Agora, batalha tem também, uma questão que a gente precisa colocar que eu acho que é importante, e nesse sentido ela traz para um debate que eu acho que é um debate que a gente tem que ter, que é de fato quanto a ação do Billy Graham foi, e a gente chama de Billy Graham, eu sei que o certo seria diferente isso, Graham. Billy Graham. Mas a gente fala Billy Graham porque é como a gente aprendeu. Que o quanto foi pautada pela Guerra Fria, né? Muito. E isso foi muito mesmo, né? E a gente precisa também entender esse contexto, ainda que ele soube em vários momentos dar uma freada nessas tendências. Por exemplo, acho que o Nixon foi o único candidato que ele apoiou efetivamente, assim, explicitamente. Foi o último, e aí ele se arrependeu, e ele falou que ele não ia mais fazer isso. Ele se tornou consultor de fato de vários presidentes, democratas e republicanos, e no fim da vida ele apoiou mais um, que foi se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano ele, o cara que concorreu com o Obama, como é que é o nome dele? O de Utah lá. Ai, gente, esqueci o nome dele. Mas ele veio a público apoiá-lo também. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele veio a público também. Mas já estava no fim da vida dele. E ele notou isso. Tanto que tem, ao mesmo tempo que tem ele falando essas coisas do comunismo, tem ele também, tem falas dele, inclusive, que o pessoal adora retweetar aí e tal, dele falando que, que a igreja evangélica protestante não deveria se associar à direita, né? Ele fala dessa maneira. Então ele tenta, em vários momentos, ser neutro, mas no contexto altamente americano que ele em que American Way of Life e Christian Way of Life não se distinguem muito, ele acaba ficando... Não é esse não. Não é o McCain, não. É o da reeleição. Procura aí. Esse aí foi o da primeira, o da reeleição do Obama. Cara, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Então é isso, ele acabou que ele não fez tanta essa distinção, que é um outro tema também, tô soltando um monte de tema aqui. Nossos discursos de missões mundiais e a geopolítica global. Olha aí, esse é um ponto a dizer sobre muito importante, esse mesmo, qual que é o nome dele? Mitt Romney, isso mesmo, Mitt Romney, é ele. É o Romney mesmo. Inclusive, ele é crítico do Trump. Ele é republicano e crítico do Trump. Mas é isso, sabe? Esse movimento missionário de evangelização mundial que o Billy Graham encabeça, ele tá muito, sim, ele tem muitas marcas da geopolítica global, assim como, se você voltar no tempo, no Carey, William Carey, pai das missões modernas, se você olha lá o texto dele sobre o dever de cumprir a grande comissão, ele é super pautado numa visão de economia global de um período já de capitalismo industrial, em que a Inglaterra já fazia comércio com o mundo inteiro, tinha colônias no mundo inteiro, e ele pensa missões a partir disso, porque ele vai falar, olha, por que estão dizendo que é muito difícil fazer missão lá se a gente está indo fazer negócio? Entendeu? Então, então é sempre esses paradigmas contemporâneos, eles marcam muitos movimentos de evangelização. E o Billy Graham é refém disso também. Então ele é uma figura muito difícil de você dizer, porque por um lado, você vai achar vídeos dele falando isso, tem vídeos dele que são terríveis, falando uns absurdos, mas por outro, em vários desses momentos, ele
se pautou como um cara que segura a onda. Você vai ter o Martin Luther King falando que ele não teria conseguido fazer nada se não fosse a amizade e a ação do Billy Graham. Você vai ter o Billy Graham falando que os cristãos não deveriam se associar à direita como uma coisa sendo automática. Você vai ter esses caminhos dele e no fim da vida ele tendo uma visão super mais aberta sobre evangelização e salvação. Então tem uma série de questões que não daria pra você colocar em 10 minutos ali, sabe? E ainda colocá-lo como sendo essa figura, sabe? É complicado. Se ela entrasse no filho do Billy Graham agora, seria muito mais forte, porque o Franklin Graham, ele é muito mais explícito nesse assunto. E ele veio no Brasil várias vezes, recentemente, tal. Então, é isso, né? Trumpista, assim, assumido, né? Trumpista, ele exatamente. Defende o Trump, qualquer coisa vai acontecer. Qualquer coisa. Então, realmente, esse seria um ótimo ponto mesmo. Agora, vou voltar a uma coisa aqui sobre Malafaia ainda, né? Aí depois a gente fala dos áudios também, que acho que tem tudo a ver com isso aí. Isso, inclusive, é um bom gancho. Porque é o seguinte, eu achei, cara, um problema grave do documentário é de deixar a voz do Malafaia como a voz dos evangélicos. Por quê? Porque é o seguinte, na narrativa em off que ela faz, ela não contrapõe ele. Não. Tem uma parte que ela deixa por 30 segundos um pastor lá que é um petista e que defende Lula e não sei o quê, tipo assim, pra dizer assim, tá vendo, não é todos os evangélicos. Eu nem sei se... Eu até fiquei na dúvida se era isso que ela queria com esse vídeo ou se ela... Cara, porque esse vídeo eu achei tão mal colocado, mal... porque assim, ficou parecendo, mas a gente tem uns Malafaias de esquerda também. Soou muito mais assim do que, tipo assim... É que eu falo, pra mim o contraponto dessa história toda nem é esse cara, é aquela mulher. Que ela fala assim, cara, no final das contas, velho... Sabe? Perfeito. Não, é isso mesmo, é porque parece que na visão dela, então, o que ela deixou transparecer é que ou você é o Malafaia, que é um evangélico de direita, ou você é o de extrema direita, ou você é um pastor... E a pastora lá também que aparece lá. Isso, você é um pastor super petista. Então, o nome dele apareceu, cara? Não sei, cara. O dela acho que apareceu, era Bianca, acho. Eu não lembro. E o dele deve ter aparecido, mas deve ter na hora... Sim. Enfim, e aí é ruim, porque aí o que acontece? A voz do Malafaia, e ele fala o tempo todo assim, não, porque nós somos 30%. Primeiro que 30% nem se confirmou, né? IBGE nem se confirmou, e não são 30% malafaístas. Isso, exatamente. Malafistas. E aí tem também, ela menciona lá, tá vendo? 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro, tá, mas e os outros 30% que não votaram? Aí outra coisa, e os católicos que votaram também? Os católicos que são a força conservadora do Brasil, desde o Brasil colônia. E aí quando apareceu os católicos, eles apareceram como teologia da libertação. Teologia da libertação. E aí fez uma oposição que ela não existe, que é entre o evangélico malafista e o católico teologia da libertação. Quer dizer, essa oposição existe, mas eles não eles não jogam a mesma liga. Isso. Esse campeonato diferente. São campeonatos diferentes. É isso. Cara. Ali ficou complicado mesmo. Enfim, são diversos elementos assim, mas essa coisa do Malafaia narrar, nós evangélicos, se eles não conversar com a gente, não vai ter como, aí nós vamos ter que, entendeu? Tipo assim, como se ele fosse os evangélicos, e isso não ser contraposto na narrativa. Eu acho que ele foi contraposto pela realidade, né? Porque uma hora ele fala assim, vai perder. E não perdeu, né? Não. Sim, aí ele não então, tipo assim, teve uma contraposto. Mas ele é contraposto na política, mas não na fé, na religião. Sim, total. E porque ele continua sendo como se fosse o representante do pensamento evangélico. Podia ter chamado, por exemplo, Antônio Carlos Costa. Podia, exatamente. Para falar sobre exatamente. isso. Um ótimo nome, entendeu? Mas enfim, ou o Thiago Mello. Ou o Cacau Marques. Não, eu não. Eu não ia aceitar. Nosso Tim Keller brasileiro. Veja só, uma coisa positiva. Ou o Tim Keller, você estava vivo aí. O próprio Tim Keller. O Tim Keller é o Cacau Marques. E o Miroslav Volf. Coitado, agora a gente tá jogando tudo em cima da Petra. Não precisava chamar ninguém. Não, verdade. Não, podia chamar alguém. Uma pessoa qualquer, né? O Antônio Carlos Costa seria um bom. Mas só uma coisa. Uma coisa positiva. Eu ouvindo uma coisa não, tem várias coisas positivas. Tem várias coisas positivas, tá? Eu achei que é muito importante os evangélicos assistirem isso, entendeu? Tipo, como um alerta, pra você ver, olha onde pode dar, entendeu? Algumas coisas que a gente vê, que a gente normaliza nas igrejas, por exemplo. Eu acho que pode ser um alerta. Eu acho que a recomendação que eu vou dar é mais importante.
Perfeito. Gostei de ver. Gostei da confiança. Mas eu acho importante. Eu achei que ia ser mais importante. Quando o filme saiu, e ninguém tinha falado ainda sobre ele, eu achei que seria ainda mais importante para os evangélicos. Depois que eu assisti, eu falei, cara, eu acho que continua sendo importante, mas eu não sei se é tão essencial assim, eu acho. Mas sabe que tem coisa, cara, que a gente precisa ver. Tá, certo. Entendeu? Tem coisa que você precisa ver. Tipo assim, uma coisa é falar do que tá acontecendo em Gaza. Outra coisa é você ver, entendeu? Então eu acho que quando você vê as imagens do 8 de janeiro, quando você vê a influência que o Malafaia tem, esse acesso aberto a grandes políticos, cara, é uma coisa assustadora, assim, sabe? Mas o que o Raimundo Barreto falou nessa entrevista que eu assisti foi que o documentário é uma fotografia. Então acho que nesse sentido isso até não vou falar que tira todas as críticas que a gente fez, só que é uma fotografia, não é um registro contínuo e tal, uma fotografia de um período de tempo bastante curto, de alguns meses, né? E que assim tem como personagem o protagonista um pastor e a sua visão do que tem acontecido, entendeu? Atrelado a episódios correlatos, né? Bom, nesse sentido acho que a gente tem um bom elogio ao documentário. É uma boa fotografia, uma fotografia interessante, bonita de ver, né? Assim, tipo, visualmente, ela é interessante. A composição que traz uma perspectiva. E que é uma perspectiva que outras pessoas têm, não só a Petra, né? Então isso é uma coisa que eu acho que vale. Exatamente. Vale mesmo. Agora, um importante gancho para nós fazer aqui. Os áudios. Os áudios. Recentemente, não sei quantos de vocês ouviram isso, mas recentemente saiu vazaram os áudios que foram interceptados pela Polícia Federal de áudios do celular do Malafaia, que foi entregue para a polícia, né? Para o Bolsonaro. Isso. E nesses áudios a gente percebe inúmeros, tem muita coisa para dizer, mas tem uma coisa que assustou as pessoas, que é o palavreado do Malafaia, né? A forma como ele se sente à vontade de falar algumas coisas que para muita gente seria palavrões e tal, né? E também, cara, como ele tem uma influência grande, do tipo assim, olha, se você não fizer o que eu falo, eu vou fazer um vídeo. É a hora que ele fala assim, eu mandei uma mensagem pro Eduardo Bolsonaro, falando pra ele que se ele não fizer direito, eu vou fazer um vídeo arrebentando ele, sabe? Ou seja, ele tem um poder de troca, de chantagem. E, cara, ele fala num tom de agressivo com o Bolsonaro responde assim, oi, Malafaia. Eu nunca vi a resposta. Eu não vi as respostas, eu só vi a compilação dos áudios dele. Nem sabia que tinha divulgado as respostas. Tinha tudo as respostas. As respostas são todas assim, sabe? Um gatinho indefeso. O que é interessante pro Bolsonaro que a gente conhece, né? Mas olha, posso falar uma coisa? Isso é um exemplo que o Bolsonaro dá quando ele lida com os evangélicos. E esse é um dos motivos pelo qual ninguém conseguiu fazer a mesma coisa no campo oposto. Sim. O Bolsonaro sempre aparece diante dos evangélicos como uma figura humilde. Quando ele vai numa igreja, ele se coloca como servo da igreja, servo das pessoas. Fica lá só recebendo. Ele nunca vai para ensinar nada para a igreja. Ele vai como o cara que aprendeu da igreja e está representando a igreja. Ele sempre faz isso. E aí, um tempo atrás teve a eleição da prefeitura em São Paulo e teve o vídeo. Eu já falei disso aqui? Já? No podcast não. A gente já falou. O vídeo do Boulos, que ele coloca um monte de evangélico lá e tal. Mas quem são os evangélicos que o Boulos coloca? É a galera traço no evangélico, né? Galera que não aparece, né? Nas estatísticas. E aparece ele falando, e que o maior medo que os evangélicos têm é de alguém de esquerda ensinando o evangélico alguma coisa. Sim. E eu acho que, então assim, essa postura que o Bolsonaro tem diante do Malafaia, que você está falando que não ouvi, né? É a mesma que ele tem sempre, com qualquer pastor, com qualquer... Não me engana nem um pouco, né? Claro que eu acho que, tipo assim, qualquer um desses que está se aproximando dos evangélicos está se aproximando para ganhar voto. E vai assumir o caminho. Mas em termos do pragmatismo, dá muito mais resultado, né? E lógico que tem essa questão, vamos dizer assim, de medo do Malafaia, que essa figura tem influência. Mas eu queria até colocar um ponto sobre isso. Tem uma questão que a gente não pensa. Malafaia é influente? Sim. Pastores são influentes? Sim. Mas não são absolutos. Nem o Malafaia. Marco Feliciano, qualquer outro, eles exercem influência, mas eles também são moldados pelo público deles. Sim. Entendeu? Tanto que eles sabem exatamente onde eles pisam e até onde eles vão. Porque eles reforçam certos discursos, mas eles só reforçam. Dificilmente eles inauguram. Porque eles vão muito para onde o barco está indo. Tanto que, na época que
o público deles era muito voltado a votar no Lula e na Dilma, eles estavam com Lula e Dilma. Estavam orando por eles. Então é muito importante a gente pensar isso também. Pastores não são os timoneiros da igreja. Não são. Eles vão muito, eles surfam. Eles surfam a igreja. A onda vem. Eles não são timoneiros, eles são surfistas. Eles são surfistas. Do jeito que a onda vem, eles dão um jeito de ficar de pé, entendeu? E aí eles escolhem as ondas que eles acham que vão mais longe. Então tem muito disso, viu, gente? Tem muito disso. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a mão disso. Eu acho que assim, eles contribuem, reforçam certos discursos e dão tração para eles, acho que sim. E especialmente, eles dão tração do ponto de vista que uma coisa que às vezes eles dão valores para tendências. Então, às vezes tem uma tendência, aí ele dá um valor espiritual para aquela tendência, aí aquilo ajuda a solidificar, tá? Isso aconteceu, mas ainda vou dizer, Malafaia não é uma figura tão teológica. Isso é duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, qual foi a última vez que você viu o Malafaia trazer uma interpretação bíblica relevante para a vida das pessoas? Ele nem se preocupa mais em justificar biblicamente o que ele fala. Ele nem se preocupa mais. A autoridade dele é baseada nele, não é baseada na Bíblia mais. Ele nem está preocupado com isso. E segundo, quem está dando valores teológicos que o Malafaia usa meio como cherry picking, ele sai escolhendo e ele vai usar esses argumentos, são outras pessoas. Por isso que o Malafaia, quando usa lá a questão de 7 montes, aquele negócio, ele não entende nada daquilo. Ele está pegando de outros caras. Por quê? Porque aquilo é uma formulação teológica que serve a ele. Sim. Ele não é entendeu? Ele não é o ideólogo dessa questão. Como, por exemplo, alguém poderia falar que Olavo foi, num ponto de vista mais católico, filosófico, sei lá. O Malafaia não é esse cara. Ele é muito mais um poster boy, um cão de guarda, alguma coisa, do que um cara que dá fundamentos e valores, tá? Os valores são em outros lugares. E em nenhum momento essa profundidade é dada. Em nenhum momento o filme vai em quem dá esses valores. E isso é muito complicado. E talvez você esteja perguntando, quem dá esses valores? E eu não vou dizer. Faça essa pesquisa. Porque eu também tenho meus limites. Você que se vire. Né? Também não é assim, né? Não, perfeito, cara. Mas em geral são pessoas muito mais próximas de denominações tradicionais, tá? Porque esses caras são vistos como gente que... intelectualizados, exatamente, né? É muito mais isso. Exatamente, cara. Exatamente. Agora, sabe, eu vou te falar uma coisa assim, para você que tá ouvindo a gente, pra você não imaginar que a gente tá fazendo esse episódio só para falar assim, olha como a direita é um problema pro Brasil. Estamos criticando o filme, na verdade. Exatamente. Estamos mais batendo no filme do que em qualquer um. O filme também a gente tá batendo em duas coisas, no filme e no Malafaia, só. Isso. E nem estamos batendo no Malafaia, a gente tá fazendo discordâncias com ele, isso, né? discordâncias substanciais. Né? Agora, a questão é o seguinte, cara, o documentário ele ilustra bem essa questão. Nós estamos vivendo uma polarização que é tão acirrada que qualquer crítica pode... tipo, dizer assim, então nós temos que ser comunista, então nós temos que ser de esquerda, temos que ser lulista. Então não é isso, né? Nós estamos falando que Eu estou falando que, independente da situação, nós temos que ter, como cristãos, a liberdade de ter esse discurso profético. De dizer assim, ó, isso aqui é equivocado, isso não representa a fé cristã, isso aqui não é a ética cristã, esse jeito que o Malafaia divulga, o modo de nós nos engajarmos com questões públicas, não é a única forma de ser fiel cristão, porque se deixar com que esse discurso seja o discurso dominante, ele vai ser o único, sim, entendeu? E se a gente não dizer o contrário, e também não dizer assim com certa humildade, dizer, olha, eu sou uma pessoa de esquerda, mas não quer dizer que você tem que ser de esquerda. Eu estou fazendo a crítica porque eu estou tentando ser mais fiel à minha fé do que à minha ideologia política. E dessa forma você tem uma possibilidade de diálogo, né? Eu tava vendo... Isso é uma questão que a gente está o tempo todo tentando fazer, né? Sim, em todos os aspectos... Especialmente lidando com a nossa audiência, mas lidando também entre nós aqui, né? Basicamente a nossa equipe é de 4 pessoas, nós dois, o Cirilo que está aqui filmando e a Jennifer que edita, e nós, cada um tem pensamentos diferentes do outro, mas a gente acha que nesse sentido, eu acho que o filme até ajuda um pouco também, porque é uma visão, né? E o fato dele ser mais personalista, ele tem esse ponto também. É a visão, é importante a gente ter isso. Acho que tem um esforço importante dela também de tentar ouvir essas vozes que você disse, essas assessorias que ela teve. Acho que ela fez um esforço digno, mas... uma coisa ser assessorado, outra coisa você muito colocar complicado. Isso também no produto final, né?
Sim, não. Eu achei que ela estava mal censurada, mas ela não estava. Não tava. Essa não foi a questão. Mas enfim, de qualquer forma... E, cara, e assim, lidar com o mundo evangélico é um campo minado, porque assim, volta e meia, cara, alguém fala uma coisa assim... que é super comum entre os pentecostais. Eu nunca fui pentecostal. Aí é super comum entre os pentecostais. O cara fala, todo pentecostal entende. E eu nunca nem ouvi falar. Eu não faço a menor ideia. E é um negócio que acontece há 50 anos. E eu não faço ideia do que seja. E, cara, eu sou evangélico a minha vida inteira. Entendeu? Então, assim, cara, não é fácil, sabe? Não é fácil dar esse caminho. Sim. Por isso que às vezes é melhor lidar com recortes menores. E talvez esse seja um grande ponto de interrogação sobre o mundo evangélico. A gente tem uma visão de unidade, mas a gente também tem muita visão de diversidade. E tudo bem. Nesse sentido, a identidade evangélica é super fluida. Porque ela vai se separando, se juntando. É um negócio assim muito doido. Exatamente. Mas e está sempre em transformações. A gente vê, por exemplo, igrejas novas, que são as igrejas de tipo parede preta e tal, que tem elementos de... Já nem são tão novas mais. Não são tão novas. Mas é isso aí. Vamos fazer nossas recomendações, que hoje é importante. Eu não sei nem quanto tempo de gravação já tem ali. Temos uma recomendação interessante. Mostra aí. Né? Esse aqui, novo livro do Miroslav Volf. O Custo da Ambição. O Custo da Ambição pela Mundo Cristão. Queria deixar aqui o agradecimento à Mundo Cristão por esse livro. Eu, particularmente, já conhecia o livro. Eu tive uma honra... Ele está sendo citado nesse livro. Eu fui citado nesse livro, gente. Eu não vou fingir costume, não. É chique pra caramba, entendeu? Eu não sei lidar ainda, mas eu tive a oportunidade de estar lá em Yale quando ele estava escrevendo esse livro, e eu participei da discussão de um capítulo sobre o apóstolo Paulo. É excelente, inclusive. Você que gosta de Paulo, você vai gostar. E aqui ele fala sobre como essa vontade nossa de sempre nos superarmos, ser melhor que os outros, acaba traindo a nossa própria fé. Então é uma forma muito interessante de falar sobre os problemas que a gente tem visto, que são até colocados de outra forma, sei lá, tipo teologia coaching. Também é uma resposta a isso, né? Porque é aquela vontade de se superar. Exatamente. Então esse livro aí saiu nos Estados Unidos em maio, ou março desse ano, e já foi publicado aqui. Então, assim, uma coisa bastante interessante. Inclusive, eu não quero deixar esse vídeo aqui datado. Porém, em outubro deste ano, né, o Miroslav Volf estará aqui no Brasil na conferência da Igreja Urbana. Exato. Né, e nós vamos tentar estar lá. Estaremos lá. Vamos falar com... Tentaremos trazer um materialzinho para este canal, para vocês que nos assistem. Estaremos lá. Se o Thiago estiver no Brasil, né, que esse homem internacional... Eu estarei, não posso perder dia nenhum. Estaremos aqui. Enfim, fica a indicação do livro. E tem tudo a ver também com o que a gente falou hoje. Não, e o Volf, vocês sabem, né? Publicou, ele tá aqui. Isso. Qualquer coisa que ele publicar. Que mais? A entrevista, vou deixar a entrevista coloque no Spotify aí, Raimundo Barreto, Calma Urgente. Você vai achar essa entrevista, uma entrevista boa em que as questões teológicas são bem retratadas, né? Historicamente, teologicamente, então é bem legal. Muito bom. Eu quero indicar aqui um livro que eu acho que todo cristão brasileiro deveria ler, sobre esse assunto. Está um pouquinho datado porque ele foi antes da última eleição presidencial, que é o E a Verdade os Libertará, do nosso amigo Ricardo Alexandre. Um abraço para o Ricardo. Que inclusive também é do mundo cristão, esse livro. Então fica aí a recomendação. Eu acho que ali ele faz uma abordagem jornalística, mas também bem piedosa, e ele usa também conceitos teológicos interessantes ali para lidar. Eu lembro quando eu li esse livro, falei, cara, esse era o livro que eu queria que tivesse sido escrito, e graças a Deus foi escrito. Então vale ainda ler, ele ainda é muito relevante. E também tem a Religião do Bolsonarismo, do Iago Martins, também fala sobre essa questão, que eu acho que também vale a pena ler. Quero recomendar um outro documentário que mostra um outro lado dos evangélicos. Esse está gratuitamente no YouTube, um dos meus documentários preferidos, tem 1 hora de duração, porque é um documentário para TV, do grande documentarista João Moreira Salles, que é irmão do Walter Salles, grande documentarista brasileiro, chama Santa Cruz, faz parte de um programa da Multishow, não, da GNT,
que chamava 6 Histórias Brasileiras. O programa é dirigido pelo João Moreira Salles e são 6 documentários. Não tem todos, acho, na internet, mas tem o Santa Cruz, que é sobre uma igreja evangélica na periferia do Rio de Janeiro. Vale muito a pena. E eu acho que tem uma cena desse documentário que aparece no Apocalipse nos Trópicos. Olha, interessante. Uma ou 2 cenas. Quando eu vi, eu falei, cara, eu já vi esse negócio em algum lugar. Eu já vi essa pessoa, porque esse documentário tem alguns personagens que aparecem mais. Eu já vi essa pessoa em algum lugar. Assim, eu já assisti esse filme umas 10 vezes, eu acho que eu chorei 7 vezes. Caramba. E eu acho maravilhoso e mostra um outro lado dos evangélicos, que é o lado, inclusive, quem quiser também procura aí um vídeo do Antônio Carlos Costa no Instagram sobre os pastores invisíveis aí, que você vai ver que é esse lado que esse filme mostra. Quero recomendar também uma outra coisa, porque o nosso próximo episódio não vai ter recomendação, Não né? tem. Então eu vou recomendar aqui. Eu li um livro recentemente, chama... Ixi, vai demorar essa recomendação. Não tem problema, aqui. vai, fala. Tem problema que o livro tem hora. Ah, mas... Não tem? Então tá bom. Não tem, não. Então vamos lá. Eu tenho uma recomendação aqui, que é o seguinte. Um dos maiores romances da história dos Estados Unidos da América é O Sol é para Todos, da Harper Lee, certo? Harper Lee foi uma autora, faleceu em 2013, eu acho. E ela lançou esse livro chamado O Sol é para Todos, que você talvez já tenha ouvido falar 16. com o título... 2016, foi mais recente então. Você já tenha ouvido falar com o título To Kill a Mockingbird, ou Matar a Cotovia, né? Que toda a lista de melhores romances americanos ele aparece entre primeiro e segundo lugar, tá? As livrarias tá sempre vendendo. Tá sempre vendendo. De destaque, e ele agora tá com essa capinha laranja bonitinha. Eu li esse livro quando eu tinha uns 12, 13 anos. Não tinha 13 anos ainda, uns 12 anos. Esse livro é muito interessante, tá? E ele apresenta um personagem chamado Atticus Finch, que é o pai da protagonista, que é Scout. Scout é uma menininha e ela tem um pai, é o Atticus Finch, que é um advogado. E o Atticus Finch, e esse livro fez tanto sucesso que o Atticus Finch passou para a história americana como o personagem do cara incorruptível, nobre, correto nas suas ações, justo. Ele é esse cara, tá? Ele é esse cara, porque ele realmente ele é encantador no livro. E o livro é encantador e ele trata de um tema muito sensível, que é a questão racial nos Estados Unidos. Tá? Então é um livro muito legal, assim, muito bem escrito, delicioso de ler. Mas não é essa a minha recomendação. A Harper Lee, apesar de ser celebradíssima, ela só escreveu esse romance. Nunca escreveu outro romance qualquer na vida dela. E quando ela estava no fim da vida, sai o segundo romance dela. E o segundo romance dela é Go Set a Watchman, que foi traduzido de uma maneira muito mais literal, para vá e coloque um vigia. Inclusive é baseado num texto de Isaías. Vai e coloque um vigia. E esse livro foi publicado e a família da Harper Lee disse que não, era impossível esse livro ser publicado, que ela não autorizaria esse livro ser publicado, mas a editora tinha a assinatura dela, de que ela autorizou, e publicaram. E muita gente levantou, não, ela nunca publicaria esse livro, tal, ela era contra publicar esse livro, vocês se aproveitaram do fato dela já estar idosa, tal, a irmã dela que cuidava dessas coisas. Tal. E aí, gente... Qual que é o problema? Parece que ela tinha essa história que ela queria contar, que é essa do novo livro. Levou, na época que ela publicou para o editor leu o livro e falou, interessante, mas você devia contar mais a história prévia da relação dela com o pai. Ela voltou para casa e, em vez de fazer mais alguns capítulos, ela escreveu um livro novo, que é O Sol é para Todos. Publicou O Sol é para Todos e o Atticus Finch virou esse personagem amado. Só que no segundo livro, que era o livro que ela originalmente queria publicar, ela desconstrói a imagem dele. E ela não podia mais publicar porque o cara virou um herói americano. E ela segurou esse livro, diz que ela tentou várias vezes reescrever, então o livro, inclusive, ele tem umas mudanças de tom, tem umas coisas assim. Ele não é um livro tão bom quanto o primeiro. Mas esse livro ele é uma recomendação específica para um grupo de pessoas. E é só para vocês esse livro. Se você não faz parte, vale outra coisa. Mas ele pode ser importante para um livro. E eu dou graças a Deus que esse livro foi publicado. Porque a Scout, no livro novo, ela tem um conflito com o pai. E o conflito tem a ver com questões sociais e políticas. E o grande conflito do livro é aquela filha que cresceu admirando a postura nobre do pai.
e admirando os valores da comunidade na qual ela foi criada, agora já não se enxerga mais essa comunidade e está em conflito com um pai que pensa completamente diferente dela. E aí tem a parte artística, porque a Harper Lee continua sendo a brilhante escritora que ela é, os diálogos, as maneiras e tal. Claro que tem vários vícios da época em que esse livro foi escrito, então a própria Scout ela não é tão nobre assim aos olhos contemporâneos. Mas esse livro vai ajudar muita gente que está passando por isso. Mas você tem que ler os dois, tá? Não pode ler só o segundo. Graças a Deus o primeiro é muito melhor, então você não vai perder tempo lendo o primeiro, é um livro que todo mundo deveria ler, mas o segundo só esse grupo deve ler. Você que de alguma maneira se sentiu frustrado com esses conflitos familiares ou com conflitos com a igreja também, porque ali tem uma questão da cidade na qual ela foi criada, que pode ser a história da igreja na qual você foi criada também. Ali inclusive tem uma história com a igreja, ela vai no culto, tem toda essa questão. Então, é isso, gente. Eu não poderia não recomendar esse livro no Fé Pública, porque eu acho que vai tocar o coração de quem está passando por isso. E esse é um povo que eu tenho muita compaixão, porque na época de eleição essa galera vem tudo na minha DM e fala: eu não sei o que eu faço, eu amo a minha igreja, mas eu não aguento mais. Então fica aí a recomendação para vocês. Recomendação com fofoca literária. Fofoca literária, é. Tem uma nuance também. Tem um negócio, aqui a gente entrega tudo. Aqui é cultura. E aí você também, que gosta aqui do nosso trabalho, pense aí, primeiro, curta esse vídeo, compartilhe, manda para quem assistiu Apocalipse nos Trópicos, para quem gostou, para quem não gostou. A gente não é senhor aqui, a gente tá dando só a nossa opinião. Só o que tá aqui. Tá? E tem muita gente que gostou e tem suas razões para gostar. A gente tem mais críticas do que elogios. Eu acho que o Thiago, no último episódio, até falou que é um bom filme. Eu acho que é bom em vários sentidos e acho que é ruim em outros. Eu ainda não decidi se o cômputo geral é bom ou ruim. Sim. Mas eu acho que ninguém perde tempo assistindo, não. Mas eu acho que tem um problema de representação ali. Mas mande para essa galera e comente aqui. Põe sua opinião. Você assistiu? O que você achou? Seja legal. Você acha qual que é o tamanho do Malafaia nessa história toda? E se você quiser ser membro, nosso Substack, entra lá. Substack é uma plataforma de newsletter, então você vai receber os nossos novos episódios por e-mail. Isso é gratuito. Eu tô falhando com os conteúdos, mas o próximo conteúdo já tá roteirizado. Perfeito. Será uma defesa, olha aqui, hein? Vou fazer uma defesa da neutralidade eleitoral do pastor. Eu vou fazer uma defesa bíblica do porquê o pastor deve ser eleitoralmente neutro. Eu não estou falando politicamente neutro, ele pode ter a opinião dele. Ele pode ter, inclusive, uma maneira de agir política no mundo, porque política não é só política eleitoral. Mas eleitoralmente ele deve ser neutro e eu vou fazer uma defesa bíblica disso no próximo vídeo exclusivo para os nossos membros. Perfeito. Então fica essa promessa, essa indicação aí, tá bom? Valeu, meus amigos. Nos vemos no próximo. É nóis.